Então, aqui, a gente começa agora falando da formação do Darwin, tá? Desde o nascimento até o embarque no Beagle. Né? Para falar dessa formação, é importante ver a família dele, o contexto em que o Darwin nasceu. Então, a gente tem, primeiramente, os avós, vamos começar aqui, a gente vai falar um pouco, né? Mas o Erasmus Darwin era um pensador, um filósofo, um médico, um cientista, um poeta, um precursor das ideias evolutivas. Então, ele tinha um avô já cientista, um avô evolucionista, isso é bem legal. E do outro lado, materno, ele tinha o Josiah Wedgwood, que era um cara que era dono de uma empresa de cerâmicas, a Wedgwood Pottery. E só para ter noção, essa empresa de cerâmica fazia os jogos de jantar da família real britânica. Então, ele tinha uma família muito bem estruturada, tanto economicamente quanto socialmente e como ideologicamente. Né? Eram pessoas muito bem formadas. Quando a gente vem aqui para a geração seguinte, a gente tem o pai do Darwin, né? O Robert Darwin, que também era um médico, assim como o avô, e ficou muito rico emprestando dinheiro a juros. Então, ele emprestava dinheiro para pessoas físicas, emprestava dinheiro para o governo, emprestava dinheiro para empresas e fez uma fortuna milionária. Né? E a mãe do Darwin é a Susanna Wedgwood. A gente não tem muitas informações sobre ela, né, sobre a vida dela, mas era filha do Josiah Wedgwood. Aí a gente vem para uma questão importante que já fica aqui com o Darwin, que isso gera uma questão muito importante ao longo da vida dele, que é o seguinte: o Darwin casa com a prima. Né? Se a gente for olhar aqui, a Emma Wedgwood é prima dele. Né? O Josiah Wedgwood, o pai da Emma, é tio do Darwin, é irmão da Susana. Então, o Darwin casa com a prima Emma. A gente vai falar disso quando for falar quando a volta do Beagle, que o Darwin casa com a sua prima Emma Wedgwood. Então, entender esse contexto familiar, né? Uma família com grana, uma família bem formada, né? Uma família de intelectuais, de empresários, isso é importante para a gente entender algumas coisas que acontecem quando Darwin vai para Cambridge, por exemplo, né? Ou quando Darwin vai para Edimburgo, que fazem parte hoje da nossa conversa. Então, eu falei um pouco do Erasmus, né? Essa é a figura do Erasmus Darwin. Ele tem um livro super importante, que é As Leis da Vida Orgânica, e nesse livro, poético, em forma de poema, ele fala claramente que a vida se transformou ao longo do tempo, e que a vida inicialmente era um único filamento, e que ela se desenvolveu e se replicou. Ele está falando de evolução aí. Embora sem explicações, né? Mas ele está concebendo a mudança ao longo do tempo. O Erasmus Darwin, ele participava de um evento que chamava Sociedade Lunar. Tem uma imagem aqui que representa, era quando cientistas e intelectuais se reuniam em noites de lua cheia para poder discutir ciência, discutir filosofia, né? E como voltavam tarde para casa e algumas vezes embriagados, era importante que isso acontecesse em noites de lua cheia para que ele pudesse voltar olhando as ruas da cidade sem tropeçar. Né? Então, isso é licença poética aqui minha para falar isso, mas era conhecida como uma sociedade lunar, uma sociedade de encontros científicos. Tem muita coisa importante do Erasmus Darwin, e aí eu já jogo lá para o vídeo, né? Tem um vídeo no meu canal que chama Família de Darwin, e aí eu falo bastante sobre o Erasmus Darwin lá, vale a pena dar uma olhada, porque aqui não vai dar tempo da gente entrar em tantos detalhes sobre ele. De qualquer forma, é importante saber, né? Aqui tem alguns poemas dele, né? Onde ele fala sobre a transformação das espécies, e a casa onde ele morou hoje se transformou em um museu. Então, quem estiver na Inglaterra pode visitar a casa do Erasmus Darwin, o avô paterno
do Charles. O pai, né, o Robert Warren Darwin, era um pai rígido, um pai bem duro em casa, como eu comentei, um médico e um agiota, né, nos termos atuais. Assim, ele emprestava dinheiro e ganhava muito dinheiro com os juros desses empréstimos. E o nível era tanto que ele emprestava dinheiro até para bancos e para o governo, né? Agora, o Darwin era rico, mas não era tanto. Rico mesmo era a família da Emma. O Josiah Wedgwood, esse sim, das fábricas de cerâmica, esses caras realmente tinham muito dinheiro, a família da Emma Darwin. Então, aí o Josias, já o avô materno dele, né, com sua indústria de cerâmicas, a Wedgwood Pottery. E aí tem uma coisa bem interessante, que tanto o Josias quanto o Erasmus, né, os avós do Darwin, era sobre... Eles eram anti-escravagistas, eram pessoas abolicionistas. Naquela época, onde você tinha a escravidão disseminada muito forte, principalmente no Novo Mundo. E o Josias chegou até a pintar cerâmicas com temas abolicionistas, como essa aqui, ó. Eu não sou um homem e um irmão com um escravo acorrentado. Então, o Josias, junto com o Erasmus, eles tiveram movimentos importantes no sentido de serem contra o trabalho escravo. Tá? Isso é importante porque quando Darwin chega no Brasil e se depara com a escravidão, a gente vai ver isso com calma, ele tem uma das maiores discussões com o comandante do Beagle, que é o Fitzroy. Então, ele vem de uma família progressista. Ele vem de uma família com ideias bem avançadas para o seu tempo. Uma coisa importante que eu não chamei a atenção aqui, eu vou voltar, reparem como nas duas primeiras gerações, a ausência de figuras maternas, femininas, né? Então, as duas avós, a gente não tem a imagem delas, né? E a gente também não tem a foto da mãe da Emma. Então, você vê que o patriarcado é extremamente predominante, né? Embora a gente tenha que ter muito cuidado para olhar a história passada com o olhar atual. Isso, vários momentos eu vou chamar a atenção para esse erro que a gente costuma cometer. Ficar cancelando pessoas do século passado, né? Tem que ter muita cautela com isso. Bem, e é nessa casa que nasce Charles Darwin, tá? Ele vai nascer aqui em 1809, ele nasce nesse quarto aqui, de cima, a segunda janela aqui, tá? Essa casa chama The Mount. Essa casa atualmente tinha virado um edifício de escritórios, mas tem um projeto atual para restaurar e reformar ela e transformar ela também em um museu. Então, essa é a The Mount, onde ele nasceu. Uma imagem antiga, não da época, mas antiga. E essa é a The Mount mais atual, né? Como que ela estaria hoje lá no município de Shrewsbury, num condado chamado de Shropshire. Aqui tem uma imagem, né, da época da casa, então era uma casa grande, né, com grande jardim, tem uma série de questões importantes, né, uma estufa onde ele guardava o vinho, onde ele criava os animais, um jardim enorme onde ele passeava com o pai, e aqui no fundo uma mata, uma pequena mata e o rio Severn. Então era uma casa grande, uma casa confortável, uma casa com natureza ao redor, conferia um espaço seguro, né? E com muito contato com a natureza. Então ele foi criado dentro de um espaço bem amplo, né? E com contato com rios, com aves, com jardins, com plantas, né? O pai dele tinha uma estufa onde ele criava uma série de plantas, então desde criança o pai passeava com ele nessa estufa pelo jardim. Isso já é uma imagem colorida da The Mount, e a gente pode ver isso. Então, aqui ficaria a casa, aqui o jardim, aqui a parte externa, a lavanderia,
criação de animais, depósito de vinhos, né? Aqui já uma florestinha, né? Não chega a ser uma floresta, e aqui o rio Severn passando nos fundos da The Mount. Aquilo que a gente vê na foto é essa parte da frente da casa. E aqui é bem interessante, isso é de um livro, um livrinho que eu ainda estou tentando obter, que fala um pouco sobre a infância dele, né? Então é basicamente o que a gente falou, né? Aqui tem o tá pequeno aqui na minha tela, deixa eu ver aqui. O avô, né, paterno, Erasmus, né, médico, filósofo, poeta, né, escreveu sobre evolução no livro Zoonomia, né? Enquanto o avô materno, Wedgwood, um famoso ceramista, né, dono de uma indústria de cerâmica. E ambos, né, eram amigos e membros, olha, da Sociedade Lunar, que eu tinha comentado, e tinha um movimento anti-escravidão. Esses são os avós dele, né? O pai, o Robert, médico, e a mãe, né, a Susana, faleceu quando Darwin tinha apenas 8 anos de idade. Então, ele, na verdade, Darwin acabou sendo criado pelas irmãs, e a única imagem que ele tinha da própria mãe era ela deitada num quarto lá no leito de morte. Então, ele só lembrava dessa cena, sempre falou isso, da mãe morta quando ele tinha 8 anos de idade em casa. Então, isso aqui resume um pouco essa fase, né, de infância. Então, hábitos que o Darwin tinha quando garoto, né? Ele gostava de observar aves, ele gostava de montar pôneis, ele gostava de acompanhar o jardineiro pelo jardim, ele gostava de fazer umas brincadeiras inventivas, criar palavras diferentes, criar códigos que significavam palavras, né? Umas palavras codificadas. Então, tem uma série de histórias interessantes da infância que também... Aí eu vou recomendar um outro vídeo do meu canal, que é A Infância de Darwin. Então, tem um livro lá que chama A Infância de Darwin, que eu vou dissecar um pouco esses hobbies que ele tinha e essas atitudes que ele tinha. E desde a mais tenra idade ele era um colecionador. Então, eles acharam um caco de telha coletado com a etiqueta de 1818. Ele etiquetou, Charles Darwin, ou seja, com 9 anos de idade, ele coletava minerais e etiquetava isso, né? Então, ele coletava minerais, ele coletava conchas, pedras, selos de carta, lacres de cera, porque as cartas eram lacradas com cera. Então, ele era um colecionador ávido, desde a mais tenra infância também. E essa é uma característica dele, própria dele. O pai não era, a mãe não era, os avós não eram, é uma coisa que vinha com ele dentro da mais tenra infância. Estou dando uma olhada aqui no chat. O Caio não vai ligar a câmera. Amanhã, com certeza. Pô, eu espero mesmo, cara. São os rostos que eu vou marcar, entendeu? O Maurílio diz que ele era rico. Sim, era rico. Ele não tinha noção disso, né? Ele não tinha noção do dinheiro. Mais tarde a gente vai entender, quando ele abandona a medicina, foi exatamente quando ele descobre que tinha muito dinheiro e fala, cara, não precisa estudar, né? A Adriana já fez o curso, eu acho, né? Você fez curso com a gente. Ela fez o curso longo, de semestre inteiro. Legal. Porque tem um vídeo no canal que chama As Aves de Darwin. Então, é legal esse vídeo que eu disseco sobre a questão dos tentilhões lá. Não tá, desligou a câmera. Tudo bem, cara. É só um apelo que eu faço para quem puder e quem quiser. Ninguém aqui pode ser obrigado a absolutamente nada. Só que pessoas que estão se formando em biólogos e que inevitavelmente vão dar aula em algum momento terão ou já têm a dimensão do que é dar uma aula para um monte de câmera fechada, né? A aula fica muito pior, porque você se sente sozinho, você se sente um otário, sacou? Então, eu tenho aqui 3 me fazendo ficar animado. Olha só uma imagem que a gente tem, né, dele com a irmã. Então, esse é o desenho que a gente tem mais antigo dele, um desenho fiel, né, um retrato, a gente chama assim, dele com a irmã.
aqui do lado a gente tem aquela etiqueta que eu comentei, ó, uma peça de telha encontrado em Wettock, né? Charles Darwin, 23, 1819. Então, é uma etiqueta que ele fez com a localidade, a data de 19, tinha 10 anos, na verdade, né? Então, isso aqui é um esquema que ele fez embaixo. Ele criou um sistema de cordas e polias e uma casa em cima da árvore, e ele se comunicava com a irmã através de corda. Então, tipo, se ele desse um puxão numa corda, significava venha, 2 puxões, pare, né? 3 um puxão forte, grite. Então ele fez uma coisa maluca lá, criou um código de palavras e de puxões de corda, e esse é o esquema que ele fez para a época dessa engenhosidade, né? Que uma criança podia fazer num quintal grande, arborizado. Bem, com seus 10 anos, ele é enviado para uma escola local, uma escola de bairro, que era a escola do Mr. Casey, né? O Sr. Casey. Era uma escola bem simples, assim, onde ele ia e voltava todos os dias de casa, né? Então ele passa um tempo nessa escola, tem algumas vivências nessa escola, mas não é muito tempo, né? Rapidamente, em 1818, ele já é, na verdade, com 9 anos, ele é transferido para Shrewsbury School, né? A escola de Shrewsbury, que é a escola da cidade. Essa é uma imagem da época, e era uma escola, digamos assim, da aristocracia local, né? Das pessoas que tinham alguma renda e queriam formar os filhos para depois entrar numa universidade, por exemplo, ir para Cambridge e para Edimburgo. Darwin passa 6 a 7 anos nessa escola, e segundo ele, foi a coisa que mais fez mal para ele, que ele não aprendeu nada nessa escola, as tarefas eram puro decorebas e atrapalhou o desenvolvimento dele. E quando ele sai dessa escola, refletindo depois de um tempo, na autobiografia, ele fala que ele era um aluno normal, um pouco abaixo da média. Ou seja, as notas dele não eram notas boas. Ele não era um bom aluno. Ele não era o que a gente poderia chamar de gênio. Ele era um aluno bem normal. Tá? Então, toda essa parte, quem quiser se aprofundar bastante, vai estar aqui nessa primeira edição, no primeiro livro que eu já apresentei para vocês, dessa biografia da Janet Brown. Ela disseca bastante, inclusive conversa com alguns colegas da época e traz trechos interessantes aí dessa parte escolar na Shrewsbury School. Então, aqui são imagens de como eram os salões e as salas da Shrewsbury School. Então, aqui do lado da biblioteca, no outro, um grande salão, né? Então, repara na roupa dos estudantes, né? Na amplitude das salas, era uma escola grande, né? E era uma escola que o Darwin passava grande parte do tempo nessa escola. Hoje, essa escola virou uma livraria, né? Uma biblioteca. Então, porque é library, né? Traduzi errado. Ele virou uma biblioteca de Shrewsbury e eles colocaram uma estátua do Darwin em frente a essa biblioteca. Então, quem tiver de bobeira na Inglaterra e quiser dar um pulo em Shrewsbury, pode visitar tanto The Mount quanto a Shrewsbury School, que são importantes aí, marcos desse início de adolescência, né, do Darwin. Bem, em 25, né, imagina, o Darwin nasceu com 9 anos, ele está com 16 anos, e aí começa um momento importante, né, da carreira. O irmão dele, o Erasmus Darwin, que era muito importante para ele, era o grande ídolo dele, era o Erasmus Darwin, o irmão, que tem o nome em homenagem ao avô, Erasmus Darwin. Ele é enviado para Edimburgo para cursar medicina, igual o avô e igual o pai também. E o Darwin vai junto. Naquela época, você
tivesse dinheiro, né, você entrava na universidade, você comprava as disciplinas. Então, eu quero fazer tal disciplina. Você comprava, pagava e pegava um cartão e podia frequentar aquele curso. Então, o Erasmus já tinha ido, o Darwin vai um pouco depois, muito animado em morar com o irmão e em sair de casa pela primeira vez e começar uma vida aí sozinho, aí com 16 anos, né? Então ele vai para Edimburgo, né? E aí, por exemplo, olha um cartão da época dele. Então aí ele tinha o cartão para assistir a disciplina, né, de anatomia, fisiologia e patologia pelo Monro. Alexander Monro era o professor. Então ele assinava esse papel e podia frequentar as disciplinas que eram oferecidas em Edimburgo. Isso aí com 16 anos de idade. E aí ele começa a ver, nesse momento, que medicina não era exatamente o que ele queria fazer. Isso vem principalmente após ele assistir 2 cirurgias. Então, essa é uma foto mais recente, claro, mas as cirurgias eram realizadas em salas dessa maneira. Você tinha uma maca no meio da sala, os alunos sentados em volta e botava a pessoa lá e operava, né? Então ele viu uma cirurgia numa garota, se eu não me engano, era até um amputamento de perna, né? E ele não aguentou. Ele sai no meio, ele passa mal, ele tem náusea. Depois tem uma segunda cirurgia que ele também não aguenta, passa mal de novo. E ele fala: não, definitivamente isso não é para mim. A verdade é que até antes de ir para isso, ele já tinha acompanhado o próprio pai, que era médico, em algumas consultas, informalmente. O pai levava ele para o consultório, onde ele acompanhava, mas quando ele se viu de frente com cirurgias, ele falou que não era para ele, e isso acompanha ele ao longo de toda a vida. Ele mesmo depois de pai, aí tem um livro bem legal que é Darwin and the Children, porque ele era um pai super progressista também. Ele não conseguia fazer curativo nos machucados dos filhos. Se estiver saindo um sanguinho, ele já não lidava bem com isso. Então, ele já não conseguiu a aptidão para medicina. E essas cirurgias foi quando ele percebeu exatamente que não era a praia dele ali. Mas ele estava em Edimburgo, estava em outro país, estava na Escócia, então estava ali curtindo, tá morando fora de casa, morando com o irmão, né, fazendo amizades. E aí ele fala o seguinte: quer saber? Eu vou começar a pegar disciplinas de história natural. Eu não vou pegar disciplinas de medicina. E aí ele começa a se inscrever em disciplinas de história natural, né? Então, por exemplo, uma disciplina importante ele faz é com Robert Jameson, né? O Jameson é o primeiro professor que ele tem, e o Jameson tinha traduzido um livro do Georges Cuvier, né, que era um naturalista francês do século anterior, né? Então aqui tem, ó, Ensaio sobre a Teoria da Terra. Então ele está falando de geologia aí, né? O Cuvier tem uma importância, a gente vai falar lá quando falar de Viagem do Beagle, que o Cuvier ele é um naturalista que, que basicamente confirma o processo de extinção. Então, Cuvier é o cara que fala: olha, as espécies se extinguem. Tem um livro muito bom do Cuvier. Eu derrubei tudo aqui, cara. Não tô achando o livro do Cuvier. Engraçado. Não tô achando. Tem um livro muito bom do Cuvier. Ah, tá lá em cima. Que é muito importante. O Cuvier é um cara extremamente importante, né, principalmente por prever o processo de extinção. Ele observa que os fósseis que ele estava descrevendo eram de animais que não existiam mais, né? E o Darwin começa a ter uma introdução, então esse é o primeiro momento em que ele começa a ter uma introdução formal na história natural, ainda em Edimburgo, com o pai achando que ele estava cursando medicina. E ele não estava, ele estava já, cara, deixa eu ver o que eu gosto de fazer aqui. Bem, ainda em Edimburgo,
ele começa a fazer parte de uma sociedade chamada Plinian Society. Então, Plinian Society era uma sociedade, assim como tinha a sociedade lunar, né, Lunar Society do avô, era uma reunião de alunos e professores que se reuniam periodicamente nos porões da universidade para discutir artigos e apresentar resultados. Então, você estava fazendo sua iniciação científica lá. Cara, então vamos fazer o seguinte, pausa aqui. Quem tiver com disposição, só para eu ver uma coisa, bota aí no chat, galera. Quem que é de graduação, mestrado, doutorado, só quem quiser, cursando, defendido, ou quem não é nada, quem não tem formação. Deixa eu ver como é que tá essa galera aqui. Graduação, metade do doutorado, apenas graduado, já é bastante, que é isso apenas? Graduando, mestrado defendido, início do mestrado, graduação completa, quase se formando, terceiro, licenciatura, mestranda, graduado, legal. Nada. É Laura Garzon, minha aluna da PUC, cara. Como assim nada, cara? Graduando em Ciências Biológicas, mestrado, segunda graduação. Pô, a Laurinha tá aí, saudade de você. Setembro estou no Rio. Setembro a gente se vê. Graduando. Legal. Ah, tá bem diversificado. A maioria de graduação. É porque eu falei de iniciação científica, né? Mestrado, finalizado, legal. Tá diverso. A maioria de graduação, bastante pós também. Bastante mestrado e poucos doutorados. Legal. Tudo isso que eu falei é o seguinte, porque o Darwin tem um evento importante na Plinian Society, quando ele foi apresentar alguns resultados. Então, você estava lá na sua graduação fazendo uma pesquisa, você podia levar para a Plinian Society e apresentar ela lá. E quando não tinha apresentação de ninguém, eles discutiam artigos. Vamos discutir esse trabalho, vamos discutir isso. Então, ele entra numa sociedade, né, a Plinian Society, que é uma sociedade científica, para discutir resultados, apresentar resultados. Ele começa a se envolver com a história natural, mesmo estando em Edimburgo, fazendo medicina, né? E aí ele começa ele conhece o professor Robert Grant, que era uma figura importante, era um evolucionista, tá? Na época. E o Robert Grant começa a meio que orientar o Darwin. Eles se conhecem na Plinian Society. E o Robert Grant começa a orientar o Darwin. Nesse momento é importante ter em mente que o Darwin não era um cara que chegou ali. Não, ele era o neto do Erasmus Darwin. Tá? E o Robert Grant, como evolucionista, conhecia os trabalhos do Erasmus Darwin e do Lamarck. E ele fala para o Darwin em algum momento disso, só que isso entra por um ouvido e sai pelo outro. O Darwin não dá atenção àquilo, ele não estava conectado com aquilo, né? E o Grant introduz o Darwin ao estudo de invertebrados marinhos. Ele introduz o Darwin ao estudo de invertebrados marinhos e ensina o Darwin a como fazer observações com esses animais vivos sob o microscópio. E leva o Darwin para o campo, coleta, leva para o laboratório. E com isso, nesse período de uma espécie de estágio com o Grant, ele faz duas descobertas. Tá? Primeiro, ele descobre uma descoberta sobre as larvas da flustra, que é um briozoário, o movimento, né, dos gametas, né, e das larvas. E também ele faz uma descoberta sobre essa aqui a gente tem uma alga, né, o Fucus loreus, e essa alga ela é repleta de bolinhas, né, que as pessoas não sabiam, achavam que essa bolinha fazia parte da alga. E ele descobre que essas bolinhas, na verdade, eram ovos de um hirudíneo, ovos de um sanguessuga, esse Pontobdella muricata. Então, ele faz duas descobertas ali nesse momento, cursando medicina e sendo orientado por um naturalista, que é sobre a reprodução de um briozoário
e sobre os ovos de um sanguessuga, que, na verdade, ele colocava esses ovos na alga e ele descobre isso. Então, ele faz duas descobertas relevantes até para uma pessoa em início de carreira, né? Só que aí tem uma controvérsia na literatura, uma controvérsia científica, até o próprio Darwin. O Robert Grant ele participava da Wernerian Society, que era uma sociedade científica também. E o Robert Grant apresenta os resultados do Darwin na Wernerian Society. O Darwin se sente super traído. Então tem uma frase dele que é assim: fui apresentado à ciência e, ao mesmo tempo, fui apresentado à vaidade dos homens da ciência. Então ele se sente traído pelo Robert Grant, ele fica super magoado. E aí tem controvérsia na literatura. Tem alguns autores que dizem que o Robert Grant cita o Darwin. Ele apresenta esses trabalhos como se fossem do Darwin. Na época, o Darwin não percebeu isso, né? O que, pela parte dele, ele se sente muito traído. Essa frase ele escreve para a irmã numa carta, né? Que foi apresentada a vaidade dos homens da ciência. E isso deixou ele frustrado naquele momento, ficou bem chateado, porque ele é apresentado 2 dias depois na Plinian Society. Então, foi como se ele tivesse sido traído dias antes dele apresentar os seus resultados na Plinian Society. O Grant apresenta na Wernerian Society. Então, a gente não sabe exatamente aí, né? Mas ele não recebeu bem essa atitude do Robert Grant. Vazaram antes, vazaram antes. E aí, galera, a gente já está vendo o quê? A gente está vendo que o Darwin, o Charles, ele estava cursando medicina em Edimburgo, mas ele já estava pendendo para um outro caminho, né? Ele já estava fazendo a disciplina do Jameson, ele estava frequentando a Plinian Society, ele estava sendo orientado pelo Grant com invertebrados marinhos. E aí, nesse momento, ele adquiriu hábitos que foram extremamente relevantes. O primeiro hábito que foi relevante para ele foi o estudo da literatura de história natural. Então, ele começa a frequentar a biblioteca e ele é a segunda pessoa durante o período que esteve lá que mais pegou livros na biblioteca de história natural. Então, ele estava estudando história natural. O primeiro foi o irmão dele, o Erasmus Darwin, que estava fazendo medicina de verdade. Ele estava fingindo que estava fazendo medicina, né? Um outro hábito que ele adotou foi o da caça às aves. Então, ele era um apaixonado pela caça às aves. Ele ficou muito apaixonado pela caça às aves. Ele dormia de botas para acordar tão cedo, não precisar nem calçar a botina, né? Em outros casos, ele deixava a bota aberta na beira da cama para levantar, colocar o pé e já poder sair de casa. E ele anotava exatamente quantas aves ele pegou em cada dia, de qual espécie, quantos tiros ele acertou, quantos tiros ele errou. Um aficionado, né, e metódico, né, muito metódico. Só para ter noção, a gente vai falar isso na quarta aula, ele jogava gamão com a Emma, quando já idoso. E ele tinha um caderno de ele anotava os resultados de cada jogo, de cada dia. Então, o que isso leva para a gente? Ele era um observador. Ele era um observador compulsivo, que é o que a gente está perdendo. A biologia está indo para um caminho de modelagem, de bancada, né, de genoma, de transcriptoma. E ninguém está mais observando o que o bicho come, onde o bicho vive, qual é o período de vida, como é que ele se reproduz, quanto tempo vive, né, onde ele se esconde, quais são os sons que ele faz. Não, a gente está querendo, né, a gente está se afastando da história natural. E ele não, ele era um aficionado. Então, ele era um apaixonado pela caça às aves, apaixonado. Quando abria a temporada de caça às aves, ele ficava louco, né? E aí, outro hábito foi o cheirador de rapé,
ele virou um cheirador aficionado de rapé. Eu não sei se todo mundo sabe aí o que é o rapé, né? O rapé é esse pó aqui, que é um pó de tabaco e pode ter especiarias também. Então, é um pozinho, os índios usam bastante, né? E era muito comum na época. Você cheira e aquilo te dá uma sensação, assim, você pode ter uma excitação, uma disposição. Tem gente que funga rapé para espirrar, né? Ele ajuda você a espirrar. Então, ele começa a fungar rapé e é um hábito que acompanha ele ao longo de toda a vida. Mesmo 30 anos depois, quando escrevendo A Origem das Espécies, ele fazia intervalos, tinha uma jarra de rapé. Eu visitei a casa do Darwin, né, da Downhouse, e tem lá as latinhas de rapé e a jarra de rapé dele. Então, é um hábito que ele adquire em Edimburgo e vai com ele a vida toda, né? E aí, cara, tem um momento importante, porque nesse momento ele estava ele estava já infeliz com a medicina e ele estava escondendo do pai que já não queria mais fazer medicina. Ele fala, putz, eu estou aqui, como é que eu vou falar que não quero mais fazer? Já investi, o meu irmão está indo bem, né? E aí ele descobre que tinha mais dinheiro que imaginava. De alguma forma ele fala, cara, meu pai tem muita grana, eu não preciso fazer medicina. O que minha família tem já vai poder me sustentar, eu estou tranquilo, né? E aí ele resolve, em algum momento, contar para o pai que não queria mais fazer medicina. Tá? Em Edimburgo tem um outro momento importante, e aí também a ver com história natural, aonde ele tem contato com um ex-escravizado da Guiana, John Edmonston, que ensina ele sobre taxidermia de aves. Então, ele faz uma espécie de curso particular com Edmonston sobre como empalhar aves. E esse curso vai ser muito importante durante a viagem do Beagle também. Tá? Então, isso é bem relevante, esse curso que ele faz com esse ex-escravizado. E até que ponto isso não foi importante para ele também se sensibilizar com a escravidão e ficar horrorizado no Brasil e ter uma discussão com o Fitzroy que quase fez com que ele saísse do Beagle. Deixa eu ver, etologia está em desuso? Não, eu acho que não. Ela só não está no hype. Ninguém tem paciência, né, para fazer isso. Mas tem muito estudo etológico. A gente tem um professor aqui, o Wilton Japiaçu, que é um monstro da etologia de formigas e abelhas, e tem muita coisa acontecendo, né? O John era aluno? Não. O John, até onde eu sei, não era aluno. Não, era um rapaz mais velho, um ex-escravizado, que conseguiu ser repatriado, tá, na Escócia. Então, de algum momento, ele tem esse contato e vai lá pedir para o Edmonston ensinar ele sobre a taxidermia de aves. E aí vem uma história interessante que ele vai e conta para o pai, né, como eu tinha comentado, que não queria mais fazer medicina, né, que estava gostando de história natural. O pai dele fica chateado, fala, cara, como assim, né, você não está gostando de história natural? De medicina, né? Pô, seu avô era médico, eu sou médico, seu irmão está fazendo medicina. O que você vai fazer então, né? E aí fica um climão na família por um tempo, até que o Robert Darwin, né, o pai dele, tem um insight, falou: olha, seguinte, eu vou te mandar para Cambridge, você vai fazer um curso de teologia para virar um clérigo. E sendo um clérigo, um sacerdote, um membro da igreja, você pode também fazer seus estudos de história natural. E aí deu exemplos de alguns clérigos, sacerdotes, até, né, que conseguiam fazer estudos de história natural. E o Davi ficou, caramba, tem certeza, será e tal, mas não teve muito jeito. Ele pega e manda o Darwin para Cambridge, para Christ's College, e fala, cara, vai estudar teologia lá.
não deu certo na medicina, vamos para a teologia. E aqui tem uma imagem desse Christ's College, né, onde ele vai ficar de 28 a 31. Então, ele ficou 2 anos, né, em Edimburgo, na Escócia, cursando, entre aspas, medicina, mas já se envolvendo com a história natural. Né? A gente viu ele frequentou as aulas do Jameson, ele frequentou a Plinian Society, ele foi aluno do Robert Grant, ele foi a segunda pessoa que mais leu na biblioteca, então ele pegava livros relacionados à história natural, e aí ele é enviado para Christ's College. Então, aqui, detalhes da Christ's College contemporâneo. Então, claro, tem uma estátua dele, tem uma placa no quarto onde ele morou, tem uma série de homenagens aí ao Darwin hoje em dia na Christ's College. Então, é um lugar importante. Quem for a Cambridge, né, na Inglaterra, pode fazer uma visita aí ao Christ's College. Mais uma imagem contemporânea. Olha que legal. Isso aqui é para quem é, fissurado. Ó. Isso aqui é da época. Ó. E mostra aqui do lado como que o Christ's College foi mudando ao longo do tempo. Tá? Então, tem a capela aqui, né? o saguão central, né? Os quartos, dormitórios, né? Aqui a biblioteca. Né? Então, a gente tem acesso a muita informação. Né? A gente começar a dissecar as informações, a gente consegue ir no detalhe realmente. E aí tem uma coisa que é interessante, porque para você fazer, né, teologia ali, você tinha que fazer um bacharelado em artes primeiro. Então, na verdade, o curso dele era de bacharel em artes. Ele vai para Cambridge, na Christ's College, né? Mas ele entra no curso de bacharel em artes. E é interessante, aqui diz o que ele estuda, né? Ó, elementos euclidianos, princípios de álgebra, trigonometria, né? Mecânica, hidrostática, ótica, astronomia, princípios de Newton, né? E filosofia também, né? Gregos, Paley, né? A gente vai falar sobre o Paley, Locke, então filósofos também. Então você tinha a parte mais prática de trigonometria, álgebra, cálculo, e uma parte mais filosófica para tratar desse bacharel aí em artes que ele vai fazer. Olha o exemplo de uma prova da época, por exemplo. Essa prova aqui, deixa eu aumentar, não estou conseguindo ver a data. Ó, defina a parábola. Ó, essa aqui é de 1829, exatamente o período que ele estava lá. Ó. Conseguiu uma prova da época dele. Ó. Interessante. Tudo trigonometria. Ó. Em uma elipse, o centro bisseca todos os diâmetros, cálculos. Né? Então, uma prova aqui da época em que Darwin estava no Christ's College. E aí, recentemente, os caras conseguiram restaurar o quarto que Darwin morou. Então, ele morava num quarto, ele dividia esse quarto ali, e aí a gente consegue ver, né, a espingarda aqui, né, então ele ainda era um apaixonado pela caça às aves, e ele tinha um treinamento que é bem interessante, que era apagar uma vela com tiro dentro do quarto, e que fazia barulhos de tiro no quarto, né? E aí, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei, cara, o cara dava tiro no quarto, que loucura, que maluquice, meu Deus, como que não entendi a história, né? Depois eu li um pouco mais, eu descobri que era sem a bala, era só com a pressão do ar que saía da espingarda. Aí eu, ufa, né? Não era com a bala. Mas isso faz um barulho também. Você dá um tiro, faz um barulho da pressão do ar, né? Então, era relatos de que o cara ficava fazendo barulhos de tiro dentro. Então, aqui era o momento onde ele encontrava os amigos, supostamente bebiam um vinho, né? A Ana Gabriele falando, cara, eu também não entendia isso. Eu falava, cara, não é possível, né?
E aí depois eu tenho até um vídeo bem legal, uma série da BBC, que tem no YouTube, sobre Darwin mesmo, The Voyage of Beagle. Ele está dividido em partes, alguns têm legenda, outros não. E aí lá tem essa cena, mas já quando eu vi a cena, eu já tinha entendido que era com ar, mas eu falei, é isso mesmo, é com ar, né? Ufa. Mas tem a cena dele dando tiro e tentando apagar a chama de uma vela com a espingarda. Isso é muito louco. Então, isso é muito legal também, porque se você olhar aqui, tem uma caixa entomológica. Então, recentemente, os caras acharam uma caixa que pode ser. Deixa eu ver se tem aqui. Para quem quiser essa parte, tem esse livro aqui, ó. Charles Darwin, Cambridge. Muita coisa legal, tudo aqui, né? Nossa, muito detalhado. Esse livro é muito legal. E essa, olha que legal. Aí eles acharam essa caixa entomológica, e aí os caras ficaram estudando as minúcias de detalhes para ver se as descrições que ele fez da caixa que ele tinha mandado fazer batiam com essa que eles encontraram. Então teve todo um estudo, porque tudo do Darwin é muito documentado, né? Como ele escreveu muita carta e ele era extremamente minucioso e obcecado, tudo está registrado, né? Tem um termo até legal de um outro livro, que é esse aqui, que eu recomendo, Darwin, né? Figuras do Saber, que o autor ele diz que o Darwin é a drosófila dos cientistas, né? É onde você mais conhece, você sabe tudo do cara, né? Porque principalmente pelas cartas, né? Porque até esse tempo aí não era famoso, não era nada. Então a gente tem tudo isso porque ele escrevia muitas cartas para a irmã, né? Nesse momento mais para as irmãs e para o irmão, para o Erasmus, com muitos detalhes. Então a gente tem o resgate desses detalhes a partir das cartas, né? E a gente vai ver lá para frente como que as cartas foram importantes para a origem das espécies, né? Ele escrevia para todo mundo do mundo inteiro e não tinha vergonha de pedir as coisas. Era um pidão. Era um pidão. Me manda isso, observa isso para mim. Faz esse experimento aí para mim, ver o que aconteceu. Me ajuda com ele. Ele não tinha problemas em solicitar nada. É extremamente. Nesse sentido, ele não era nada tímido. Ele era um pidão inveterado mesmo. Mais um detalhe do quarto que foi restaurado. Aí aqui a gente vê, ó, isso é interessante, uma imagem do Leonardo da Vinci, né? A arma dele, claro. E é legal porque nessa época que ele está fazendo bacharelado em artes, ele se viu voltado para as artes. Então ele frequentava muito o museu de Fitzwilliam, que é um museu importante em Cambridge. E essa imagem do Da Vinci ele vai depois para Downhouse, né, em 1842. Então, 20 anos depois, essa imagem ela permanece no escritório dele, da Downhouse. E ela está aqui, resgatada. Então, o quarto, eles acharam esse quarto e restauraram da cor original, pelas descrições, como era, botaram a caixa de insetos. Depois, com todas as medidas, a conclusão principal é que não era a caixa dele, mas era uma caixa muito similar e da época, né? Deixa eu ver no livro se eles colocam se era dele ou não essa caixa. Rapidão, agora fiquei curioso. Não é dele, pelo Milo Keynes. Que seria um bisneto dele. Eu acho que não é, não. Olha que interessante. Os caras conseguiram resgatar as contas dele no Christ's College, os gastos que ele tinha, porque aquilo tudo era pago. E aí você tem aqui, né, as despesas por ano, né? Então, aqui você tem 1830, pelo que eu estou vendo, 30. E aí você tem o Darwin, é aqui essa primeira coluna, C. Darwin, né? Então, por exemplo, você tem aqui cook, né? Comida, por exemplo. Ó, study rent, né?
laundries, né? Lavanderia. Então, cada aluno tinha sua conta e no final o total que você deveria pagar. Então, tem de cada ano. Né? Então, a gente consegue ver com o que ele gastava, com o que ele não gastava, qual gasto dele era diferente dos outros. Né? Então, é o que eu estava falando da minúcia da informação que se tem. Né? Então, você consegue ver até os gastos semestrais, né? com barbeiro, né? com comida, com arrumação do quarto. Né? Isso é bem interessante assim, para fazer um estudo, né? com os gastos ao longo do tempo. E aí, aqui a gente já entra num momento importante, né? Que é uma disciplina que ele fez no Christ's College. Então, ele entra nesse bacharelado, né? Tem uma série de disciplinas de trigonometria, disciplinas de arte, de filosofia, e dentre elas tinha uma disciplina chamada de teologia natural. E isso é importante porque é a primeira disciplina formal que ele faz, né? Ele tinha feito do Jameson, né? Mas essa lidar realmente com a biologia, né? A teologia natural é uma disciplina que obviamente não existe mais, mas era uma disciplina cujo objetivo era demonstrar a existência de Deus a partir das perfeições da natureza, né? Então, o Paley, ele é um dos fundadores dessa disciplina, né, o William Paley, e é basicamente isso, né? O que essa disciplina faz é pegar as adaptações, né, e as coevoluções, que são extremamente especializadas, e justificá-las a partir da existência de Deus. Então, nossa, o bico desse beija-flor é perfeito para essa flor. Somente um projetor pode pensar nisso. Né? Isso é a ideia de um projetor, isso é a prova da existência de Deus. Né? Nossa, essa esperança, ela imita uma folha de árvore idêntica. Alguém pensou nisso, algum projetor pensou nisso. Nossa, a asa dessa borboleta tem um olho para espantar os predadores, para confundir com o olho de um bicho. Como é que isso pode ter acontecido? Alguém pensou nisso, a ideia de um projetor. Isso é muito comum hoje em dia. Né? É muito comum você ver uma pessoa olhar uma paisagem e falar: nossa, só Deus para fazer essa cachoeira, ou esse pôr do sol, né? ou esse bicho tão complexo e lindo. E até hoje, né, você tem os criacionistas, que um dos argumentos dos criacionistas é o olho humano. O olho não poderia surgir de uma única vez. O olho não poderia surgir em etapas, como requer a ideia da seleção natural. E aí eu recomendo um livro do Richard Dawkins, né? A Escalada do Monte Improvável, que tem um capítulo só sobre o olho. Né? Outra coisa, uma vez eu viajei para a Antártica, com um criacionista do meu lado. O cara tinha ganhado uma viagem para a Antártica na época, porque o logotipo que ele fez para o Programa Antártico Brasileiro ganhou. Então, ele foi e voltou no mesmo voo, ele só pisou na Antártica. E o argumento dele era glote, que fecha para um lado, fecha para o outro. Falou, cara, glote é a prova da existência de Deus. Porque nunca entendi aquilo. O que eu quero dizer é que hoje em dia ainda não é incomum você encontrar esse tipo de argumento, né? Principalmente pessoas menos esclarecidas, né? Que não entendem a ideia da seleção natural, a ideia da biologia. Inclusive, a minha ideia é esse ano ainda fazer um curso para professores de biologia, de forma que os prepare para lidar com esse tipo de questões em sala de aula. Os nossos professores não estão tão preparados, eles complexificam a ideia, né? E não conseguem explicar para um aluno de forma simples, né? De forma que seja irrefutável. Então, eu estou pensando em um curso que é a ideia de uma disciplina para licenciatura também, o ensino da evolução. Vamos ver se isso sai do papel. Olha só, o Vinícius, que é meu amigo, eu acho que é o meu Vinícius, meu camarada, o Vini. Deixa eu ver se é o Vini, meu camarada. É, o meu camarada. É o início do design inteligente. É exatamente isso.
É o início do design inteligente. William Paley, formalizado, né, numa universidade. Né? O relojoeiro cego é ótimo. O relojoeiro é ótimo, junto, que é do mesmo período da escalada do Monte Improvável. Tá? É o início do criacionismo. E o Darwin, ele era criacionista. Ele era um criacionista. Ele adorou essa disciplina do Paley. Ele embarca no Beagle, a gente vai falar disso, ele lia trechos da Bíblia no início do embarque do Beagle, no início da viagem. Então, ele, quando faz essa disciplina, ele não tem que pensar num Darwin ali criacionista, sem nenhuma ideia de evolução. Né? Eu tinha o meu livrinho aqui, eu falo bastante do Paley cara, não estou achando nada. Achei a autobiografia que eu estava procurando naquela hora. Esse aqui é parte da autobiografia. A autobiografia mesmo completa a gente não tem em português, a gente só tem em inglês. Então, a nossa é um resumo da autobiografia original. Ele tem que desconstruir esse conceito de natureza. Então, ele leva tempo para refutar o Paley, né? Porque é o conceito de natureza perfeita. Era um conceito de natureza equilibrado. Era um conceito de natureza projetado. Quando ele vai escrever a Origem das Espécies, ele descreve uma natureza impiedosa, uma natureza onde o animal mata os filhotes do outro. A cobra vai lá e come os ovos com os filhotinhos, né? Onde não tem equilíbrio, onde não tem harmonia. Né? Que Deus é esse que cria uma natureza onde os filhotes morrem, os animais passam frio, passam fome? Então, é um momento onde ele rompe com esse conceito de natureza perfeito, harmônico, projetado, equilibrado. Deixa eu ver aqui. Você vê alguma diferença entre como agia essa galera da época e como agora? De complexidade está sobre... O lance é que, naquela época, era o status quo. Não tinha evolucionismo. Então, era o que não tinha um questionamento sobre isso. Né? Era o que era o convencional. Então, não existia... eles não eram refutados. Simplesmente porque a ideia evolutiva ainda era muito incipiente. Existe o Robert Grant, o Lamarck, o Buffon, o Buffon, sim, mas ainda Buffon, de certa forma, perdido também, né? O Erasmus, né? Mas não eram ideias muito soltas, não existia um conjunto de ideias organizado. Então, naquela época, você não tinha esse debate. Você não tinha um debate, né? Hoje eles estão emparedados. Então, a gente tem até que conversar sobre isso depois, porque, na verdade, quem tem que provar o criacionismo, é eles que têm que demonstrar. Não é a gente que tem que provar a evolução. Inclusive, parar de usar a palavra evidências da evolução. Né? São fatos. A gente pode conversar depois. Eu fui numa banca em Vitória da Conquista, e aí o cara analisava 2 livros de evolução. E é muito comum a gente aqui no Brasil usar o termo evidências da evolução. Quais são as evidências da evolução? Os fósseis, as estruturas homólogas, o DNA, né? A própria estrutura molecular do DNA, as homologias, enfim, né? Os grupos hierárquicos que aparecem. Só que quando a gente usa a palavra evidência, parece que nem a gente está com tanta certeza, né? E a gente tem um colega, eu e Vinícius, né, um colega, um senhor já, um filósofo da sistemática, né, um filósofo da evolução, que reorganizou esse discurso. Né? Na verdade, são fatos. Os fósseis não são evidências, os fósseis são fatos. E esses fatos são melhor explicados pela teoria evolutiva. As homologias são fatos. Né? Esses fatos tem que ser melhor explicado pelo então você tem que apresentar esses fatos. Como você me explica esses fatos? E ver o que o criacionista diz. Então, não são evidências da evolução, são fatos concretos, né, que são melhor explicados até hoje pela teoria evolutiva. A gente já tem evolução em laboratório. Hoje em dia não tem mais como, né, questionar isso.
Então, quem estão emparedados são eles, né? Eles que têm que dar uma explicação alternativa para todas essas observações que a gente tem, que é a evolução que explica melhor que as outras hipóteses, né? Deixa eu ver, William Johnson, um pouco de entendimento sobre método científico. Não existe um método científico. Existem diversos métodos racionais de obtenção de conhecimento, né? Vocês estão com uma conversa paralela aqui, interessante. De uma força extra de cunho político, como no agronegócio. Eu vou tentar falar aqui, eu acho que ficou mais fácil, professor, rapidinho. Vai. Eu pensei assim, num cenário de cunho político, eu fiquei pensando se essas ideias criacionistas, muito fixistas naquela época, será que eles realmente eram por falta de conhecimento e tudo mais, ou se tinha alguma outra intenção de colocar, de atribuir a uma questão da criação, por algo assim que poderia, por exemplo, beneficiar um grupo evangélico, ou um grupo evangélico, ou ato falho, ou algum grupo religioso, ou algum movimento Na político. época. E isso da época. No Brasil, por exemplo, hoje a gente tem vários Ah, grupos tá. Não, mas do, eu do acho que não. Acho que na época não tinha, não tinha. Eu acho que na época era o que os caras acreditavam mesmo ali. Eles eram religiosos, não tinham. Não existia uma outra alternativa. Era isso, sabe? A ideia que eu tenho era essa. Diferente de hoje. Hoje já tem muita maldade mesmo. Hoje, com certeza. Né? Hoje tem muita picaretagem aí explícita, porque realmente os evangélicos, né? Já virou grupo político, até bancada evangélica, já virou uma questão bem maior. Mas eu acho que na época era a interpretação da Bíblia mesmo. Os caras não tinham uma alternativa. Na verdade, tinha, só que era muito espalhado, né? Era muito espalhado. Aí eu recomendo ler, eu tenho uma aula sobre isso que eu dou no meu curso completo, que é sobre a evolução antes de Darwin. Então, a partir da terceira edição do Origem das Espécies, o Darwin se vê basicamente obrigado a fazer uma lista de autores que pensaram antes dele. Ó. Então, ele faz uma lista de 21 autores que pensaram em evolução antes dele. Ó, um esboço histórico. Ele é obrigado a fazer isso. Então, já tinham 20 pessoas, ó, em relação ao progresso da opinião sobre a origem das espécies. 20 caras antes do Darwin publicaram sobre evolução. Só que em revistas pouco expressivas, ideias onde não havia uma explicação como ele deu na origem das espécies. Então, isso ficou muito disperso. Isso não estava organizado. Quando ele organiza a origem das espécies, isso fica irrefutável. Então, eu acho que, na minha ideia, eu não sou um historiador da época, né? Mas é que era realmente o que as pessoas acreditavam, uma visão literal da Bíblia, e não se tinha outra ideia para se apoiar. Muito diferente de hoje, que aí a gente tem outras ideias para se apoiar, só que não se tem, ou por ignorância real, né? Ou por ideologia política, né? Criar grupos políticos. Tem também no Darwiniando, lá no YouTube, tem uma mesa redonda que eu participo, que é contra o negacionismo científico. Que eu, uma galera da UFRN e da UFRJ. E aí tem um camarada da UFRN, um amigo meu, Adam, que ele conhece muito a história do criacionismo, principalmente estadunidense. Então, é legal essa mesa redonda. É longa, mas é legal, fala muito disso. Lá eu dou um pouco dessa contextualização histórica pré-darwinista e pós-darwinista. Legal. Então, galera, a aula é isso também, é debate, é incitar a curiosidade, é falar, é trocar ideia. Rômulo, desculpa só interromper você, só tirando uma dúvida em referente a esse livro que foram as inspirações, o Quem Falou Antes de Evolução do que Darwin, qual é o nome? Não, na verdade, no Origem das Ah, do próprio Espécies, Origem das Espécies, maravilha. só na terceira edição, porque na primeira ele não tinha falado, só que aí uma galera falou, cara, ó, eu falei, o Patrick Mitchell, por exemplo, que fala exatamente da seleção natural. Ele fala, cara, tu precisa me citar aí, eu falei disso há 30 anos atrás. Então ele é obrigado a fazer, né? Quer ver? Ó, ver se eu acho a parte do Patrick Mitchell.
O senhor Patrick Mitchell, em 1831, o Origem das Espécies foi 59, isso aqui é 30 anos antes, publicou seu trabalho sobre construção naval e arboricultura, expondo a mesma opinião sobre a origem das espécies apresentada pelo Sr. Wallace por mim no jornal Linnean, que é desenvolvida na presente obra. O Dr. Mitchell expôs essa ideia de forma muito rápida, infelizmente, e em passagens dispersas em um apêndice de um trabalho relacionado com um assunto totalmente diferente, de forma que passou desapercebida de todos, até que ele mesmo chamou a atenção para ela, no Gardeners Chronicle, em 7 de abril de 60. Ou seja, o Darwin ele fala em 31, o Darwin publica Origem em 59, e 1 ano depois o Patrick publica e falou: olha só, eu falei isso há 30 anos atrás. As diferentes existentes entre nossos pontos de vista não são relevantes. Ele parece acreditar que o mundo tenha passado por períodos sucessivos de despovoamento, seguidos de repovoamento, também admite como... Ou seja, o Darwin é obrigado a fazer uma lista, porque começaram a pipocar a gente, falando: ó, cara, tem o cara que falou disso, tem o cara que falou daquilo, tem o cara que falou daquilo. Aí ele faz de forma muito honesta, a partir da 3ª edição, essa lista. Então, é legal, tá? É legal isso aqui, porque tudo isso para dizer o seguinte: já tinham ideias evolucionistas dispersas, né? Hoje a gente sabe que no Oriente Médio tinham mais de 10 muçulmanos que falaram de evolução, né? Entre o ano de 1200 e 1800. Então já era uma ideia que já tinha pipocado em vários lugares. Só que ninguém tinha sistematizado como o Darwin. O Origem das Espécies ele cria uma linha de raciocínio que torna irrefutável. Você vê aquilo e fala: cara, não tem como refutar isso. Acabou. Né? Começa com o animal doméstico. Fala: olha, os seus bichos domésticos, porco, galinha, gato, cachorro, tem na natureza? Não tem. Então você pegou o bicho e mudou ele. Então os bichos mudam, não mudam? Mudam. Depois ele vai para o selvagem. Depois ele vai para diferenças, né? Então, aí eu recomendo vocês fazerem depois o curso que eu dou, que é a leitura crítica do Origem das Espécies, que a gente lê cada aula um capítulo e vai discutindo juntos o livro. Mas isso é bacana. Eu vou adiantar aqui, não consigo parar. Me empolgo, cara. Outra coisa importante que aconteceu em Cambridge foi que o Darwin encontrou um primo lá, que era o Robert William Darwin Fox. O Fox já estava mais adiantado, né? E o Fox era um colecionador de besouros. Era um apaixonado por colecionar besouros. E é ele que o Darwin cola com ele, e eles viram 2 colecionadores ávidos de besouro. E nesse momento é muito importante, porque não era só colecionar. Eles colecionavam, eles identificavam com a literatura na época, principalmente esse livro aqui, né, British Insects, faziam coleções, etiquetavam tudo e trabalhavam de forma científica. Por exemplo, o Darwin ficou muito feliz quando o nome dele sai pela primeira vez em um livro como coletor de um bicho. Ó. Cambridge, Charles Darwin, Cavalheiro Charles Darwin. Então, quando ele sai como coletor nesse livro clássico, que ele tinha coletado um besouro que virou um primeiro registro, ele fica maravilhado com aquilo, né? Então, esse momento com o Fox, que foram amigos para a vida toda, se corresponderam a vida toda, foi sensacional, porque aproximou pela primeira vez o Darwin da coleta, tá? Do campo e da sistemática. Tipo, como identificar um bicho? Vamos abrir aqui, vamos olhar aqui nesse catálogo. Esse bicho ocorre aqui, esse bicho não ocorre aqui, é uma ocorrência nova, é uma espécie nova. Então, isso faz com que o Darwin fique aproximado, de fato, da sistemática, né? De maneira mais científica, né? Pela primeira vez. Essa é uma caixa de besouros dele mesmo, tá? Que foi preservada. Então, ele coletava. E ele tinha uma questão interessante, eles eram tão aficionados que ele e o Fox começaram a pagar um cara para ir em locais que eles não tinham tempo para ir. Eles tinham meio que um funcionário. E quando esse cara voltava com pouco bicho, eles ficavam putos. Tipo, tem uma carta do Darwin para o Fox que é: pô, na última semana ele não trouxe quase nada. Isso não pode continuar assim.
Então, era uma coisa de aficção mesmo, tá? Então, ele manda fazer uma caixa de insetos, que é essa que eu mostrei para vocês, tem uma discussão se era dele ou não, e tem um episódio clássico dos 3 besouros, né? Que ele está coletando um besouro, aí ele pega um na mão, pega o outro na outra mão, e aí aparece um terceiro, que era o favorito dele, que é esse Cruzex, que tinha uma cruz. Opa, não. Aí ele pega e coloca na boca ou na mão para coletar o terceiro. E era um besouro que soltava aquelas bombas, né? Líquidos explosivos. E aí o besouro solta na boca dele, ele cospe o besouro. É um caso clássico assim de como o cara era meio aficionado, né? Ele estava com as mãos cheias, botou na boca para liberar a mão para pegar o outro. Então, esse é um caso muito clássico aí de como ele não queria perder de maneira nenhuma aquele besouro. Em Cambridge, e aí sim começa também outra figura extremamente importante, que é a relação dele com o Henslow, que é professor de Cambridge também. Tá? O Henslow, ele vira um grande amigo do Darwin na época e uma espécie de mentor também. Então, o Darwin, na época, ficou até conhecido como o homem que caminhava com Henslow. Aquele que caminha, porque eles caminhavam todas as tardes por Cambridge. Né? O Darwin jantava na casa do Henslow, com a família do Henslow. O Henslow era mais velho. Né? E aí tem uma outra questão importante que volta a dizer que ele não era um aluno de Cambridge. Ele era o neto do Erasmus Darwin. Ele tinha um pedigree. Só que, ao mesmo tempo, ele era um cara que era especial mesmo. Ele era um cara que tinha um interesse fora do comum, um cara que tinha uma capacidade incrível, um cara que estudou muito por conta própria. Você vê que a formação dele foi se dando de maneira, eu gosto de dizer isso, informal. Né? Ele pega as aulas com o Jameson, ele faz uma orientação com o Grant, ele começa a frequentar a Plinian Society, isso ainda em Edimburgo. Ele é o cara que mais pega livros na biblioteca. Depois ele vai para Cambridge para virar teólogo, mas ele não quer saber. Ele começa a coletar besouro com o Fox, ele começa a virar pupilo do Henslow. Né? Então ele é tão importante que eu selecionei 2 livros aqui, né, que é o Darwin's Mentor, que mostra essa relação importante, e aqui são cartas trocadas, ó, Darwin and Henslow, The Growth of an Idea. Né? Então, essa relação, e mais um aqui, ó, um livro só de cartas trocadas por Darwin e Henslow. Então, mais uma vez, ó, aqui tem mais coisas que falaram. Ó. O meio termo, não, eu acho que não tem essa de meio termo, não, cara. Eu acho que são visões diferentes para explicar as mesmas coisas. Eu não acredito em meio termo, não, mas visão pessoal, né? Qual a chance de hoje em dia a gente não ter lido um trabalho publicado há tanto tempo na nossa área, né? Muito, né? Muita gente. Hoje em dia, ainda mais com as buscas, né? E as digitalizações, ficou muito mais fácil, né? Eu mesmo, na graduação, eu ia para a biblioteca da Fiocruz, no Rio, quando não tinha o artigo, eu pedia por Comute. Comute era a biblioteca do Rio, entrava em contato com a biblioteca da Unicamp, a bibliotecária da Unicamp tirava xerox, escaneava e mandava para o Fiocruz, eu ia lá na... Isso eu estou falando de quê? De 20 anos atrás, 18 anos atrás, né? E como que a coisa avançou. Quem vai numa biblioteca hoje pegar um artigo? Né? Eu frequentei muita biblioteca do Museu Nacional. Isso estou falando de 2010, né? Que estava no doutorado, né? 2011. Não é tanto tempo assim, em termos históricos, né? Que é uma década, mas realmente a tecnologia nesse sentido avançou demais, né? O Henslow era muito importante, né? O Henslow era um grande amigo do Darwin, né? E aí, por que o Henslow é tão importante assim, né? O convite para embarcar no Beagle foi para o Henslow. Então a gente vai falar mais disso, né? Dessa viagem do Beagle. Mas o Almira é uma viagem do Fitzroy, que era o comandante, a gente vai falar bastante dele, né? Ele precisava de um naturalista para a viagem. E ele queria um geólogo, na verdade. Era uma viagem de mapeamento de costa. O Beagle não era uma viagem de expedição científica e naturalística.
Era uma viagem de mapeamento, uma viagem cartográfica. Só que o Fitzroy também gostava de ciência. E ele queria um geólogo a bordo. E ele envia o convite para o Henslow. O Henslow, ele fica muito tentado aí, tá? Mas a esposa dele estava grávida. Ele tinha se noivado, a esposa estava grávida, e o Henslow meio que se vê em uma situação onde ele não consegue ir. E aí ele passa esse convite para o Darwin. Ele fala, cara, olha só, tem uma oportunidade para sair num navio, uma viagem de 2 anos. Hoje em dia a gente sabe que não foi 2, foram 5. Mas a viagem saiu da Inglaterra para durar 2 anos. Só que foi de 31 a 36. A gente vai pensar nisso também. Você vai ter muita oportunidade, você é capacitado, você é um cara perfeito para ir nessa viagem. Ou seja, ele já era um cara considerado capacitado. E o Henslow é que passa para o Darwin o convite. E o Darwin, depois, na autobiografia, diz: foi o evento mais importante da minha vida e determinou toda a minha carreira. Por isso que a gente vai falar aqui 2 aulas da viagem do Beagle. Pô, como é que uma viagem que durou 5 anos, a gente vai falar 2 aulas dela? Né? No curso do Darwin, a gente fala 4 aulas da viagem do Beagle. Porque, primeiro, que é muito documentada. Segundo, muita coisa aconteceu. Tem o diário do Beagle, onde dá para resgatar cada coisa de cada dia. Né? E lá ele teve insights para muitas outras coisas. Muitas obras que vêm depois, os insights começam lá. Então, o Henslow passa esse convite para o Darwin. E aí, vamos? Né? Com isso, né, no meio disso tudo, o Henslow fala, cara, você precisa aprender geologia também. Você não sabe nada de geologia, ainda mais se você for nessa viagem, né? Faz o seguinte, o Sedgwick era um geólogo importante, professor de Cambridge, que dava cursos de campo de geologia no país de Gales. Tudo ali Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, país de Gales. E o Sedgwick convidou o Darwin para um curso prático de levantamento de geologia. Então, o Darwin viaja com o Sedgwick por, acho que, 10 dias e volta. E com esse curso, cara, a gente vai ver as coisas que ele fez na viagem do Beagle, publicando 2 ou 3 livros, né? 3 livros, na verdade, de geologia e vários artigos, né? Tudo isso incrementados com o livro que ele leu do Charles Lyell, que a gente vai falar também, Principles of Geology, que revoluciona a geologia. Mas o Henslow pede para o Sedgwick levar o Darwin para o país de Gales e ensinar para o Darwin princípios básicos de geologia de campo. E aí, quando o Darwin chega em casa, ele fala para o pai o seguinte: pai, recebi um convite para fazer uma viagem de 2 anos ao redor do mundo, num barco, num navio, e ser o naturalista da viagem. Depois a gente vai discutir também, porque tem toda uma polêmica se o Darwin era ou não o naturalista da viagem. Né? E aí eu já recomendo um outro vídeo lá do canal que chama A Viagem do Beagle, Convites e Preparativos. Convite e preparativos, onde eu disseco essa parte da viagem. Tá? Ó, galera que ainda não se inscreveu lá no canal, dá uma força, hein? Não é para monetizar nem nada, só para o canal ganhar um... A gente está com 800 inscritos já. Eu acho que para um canal de Darwin, assim, feito o trabalho de formiguinha, tá ótimo. E o pai do Darwin fala o seguinte: nem pensar que você vai nessa viagem. Nem pensar. Você tá maluco. E aí ele faz uma série de objeções, né? Eu não sei se aqui está traduzido, a gente vai traduzir na semana que vem, mas primeiro, aqui eu consigo ver a segunda, né? É um esquema wild, tipo, é um esquema selvagem, essa viagem, é muito selvagem para você. Ele fala, esse navio não deve ser seguro. Ele fala, devem ter convidado outras pessoas e ninguém aceitou, por isso que você está aceitando.
ele fala, depois quando você voltar, você já vai ter perdido a sua carreira, o que você vai fazer quando você voltar? Deixa eu ver se eu consigo pensar mais algum aqui. O que você vai fazer depois, né? Muitas pessoas devem ter negado. Basicamente isso. O pai dele... É por isso que eu falo que às vezes o vídeo é legal, porque eu organizo esse pensamento todo, né? Então, ele não deixa. Vai ser perigoso, vai ser selvagem, não é para você isso, né? Não é o que se espera de um clérigo. Como é que você vai fazer com a sua carreira depois? Esse navio não deve ser seguro. A qualidade de vida no navio vai ser péssima, você não vai aguentar. Botou gosto ruim. Não conhecia essa, não. Legal, gostei disso. Botou gosto ruim, cara. Botou gosto ruim na viagem, exatamente. Só que depois, cara, de uns 2 dias, parece que o pai dele meio que se arrependeu e falou: olha só, vamos falar aqui. Se você me apresentar alguém de confiança, uma pessoa decente, que refute esses argumentos e que recomende a viagem, eu posso mudar de ideia. Então ele deu uma brecha. Ele falou: vem com uma contraproposta aí que a gente conversa. Aí o Darwin foi lá nos Wedgwood, que era a família da Emma. Ele ainda não tinha casado com a Emma, ele estava solteiro, e foi falar com o tio Joss, que era o Josiah Wedgwood II, tio dele, né? Irmão da Susana. E seu futuro sogro, né? Porque é o pai da Emma. Alguém falou alguma coisa? Eu falei. Fala, querida. Boa tarde, desculpa interromper. Não, eu estava lendo sobre Darwin recentemente até, e você perguntou se tinha mais alguma razão. E eu lembro de ter lido algo, apesar da família ser abastada, o fato dele estar... Darwin, ele foi e voltou várias vezes para casa sem uma formação definida, porque ele não gostava das formações que ele começava a desenvolver. Tipo, ele não queria ser médico, ele não queria algumas das formações da época. Ele não se enquadrava. E o irmão já tinha o irmão dele já era formado, tinha uma questão, uma cobrança familiar também, parece, em relação a ele para a sociedade, né? Ele já está em caminho de se casar e ter uma renda tal, e ele pensou, havia também o pensamento dele entrar para o seminário, porque pelo menos dava uma renda, no livro fala até a quantia, uma renda mensal de X valor, tal. Mas eu li, não foi nenhum desses livros que você indicou, então não sei se isso é real ou foi uma alegoria também para colocar um item a mais na história. Não, isso aí, basicamente o que a gente está falando, né? Tipo, cara, tu vai interromper outra coisa, né? Você já foi fazer medicina e interrompeu. Agora você está fazendo a teologia ou bacharelado em artes, você vai interromper para fazer uma viagem, né? Foi meio que isso, né? E aí o Darwin vai para o tio Joss. Fala. Isso, rapidinho. Só para a gente ter uma noção, foi bom não sei quem foi que falou agora, mas foi interessante. Para a gente ter uma noção, quanto tempo durava essas formações normalmente naquela época? Porque para poder a gente ter noção, tipo, se realmente ele passava essa ideia de que vai e não faz nada no final das contas, porque não parece que demorou tanto assim. Porque Edimburgo, para medicina, seria 5, 6 anos. Ele ficou 2 anos lá. Voltou. Na verdade, foram 2 frustrações, né? Foi o Edimburgo, a medicina, que ele interrompe. Ele estava na segunda, que era na teologia, e aí ficou 3 anos lá, de 28 a 31. Precisaria de mais 1 ano ali na teologia. Ele estava quase se formando, né? Mas ele quase no final falou: não quer saber? Vamos viajar, né? Então ele interrompe a medicina e interrompe a teologia, né? Que é muito dito teologia, mas ele era um bacharelado em artes ali, barra teologia, né? E aí ele corre para o tio Joss, né, que era esse tio querido dele, e fala: tio, o seguinte, cara, eu preciso da sua ajuda. Meu pai falou que eu preciso que alguém de confiança diga a ele que
é uma boa eu ir nessa viagem. O tio Joss falou, deixa comigo, meu amigo. Deixa que o tio Joss vai salvar essa. E não deu outra. O tio Joss foi lá e refuta, só que ele refuta os argumentos todos. E aí é legal, eu fico chamando o vídeo toda hora, porque é o que eu falei para vocês, aqui eu não sei de cabeça, né? Nem vou ficar abrindo o livro aqui na aula. Mas no meu vídeo eu falo exatamente o que o tio Joss rebate de cada argumento. Então, sobre esse argumento, por exemplo, eu lembro de alguns. Ele fala que o navio deve estar em péssimas condições. Aí o tio Joss fala, não me parece que a Marinha Britânica iria mandar um navio em más condições para uma viagem dessas. Depois ele fala, e na sua vida como clérigo, como é que vai acontecer? Aí o tio Joss fala, olha, é muito comum nós vermos clérigos que também estudam história natural. Então, não me parece plausível achar que uma coisa não tem a ver com outra. A outra, ele diz o seguinte, aí quando você vai... aí ele fala, você já largou a medicina, agora vai largar o Christ's College. Aí o tio Joss fala, e você acha que se você manter ele aqui vai fazer diferença? Ele já está enveredado na história natural, ele já está dedicando para a história natural. Não adianta você querer forçar ele a fazer uma coisa se ele quer fazer outra. E me parece uma boa oportunidade. Aí ele fala, é um esquema selvagem. Aí ele fala de novo, não me parece que a Marinha Britânica iria mandar um navio oficial num esquema selvagem. E ele fala também, lembrei agora, as acomodações do navio devem ser péssimas, né? Aí ele fala, como ele foi convidado para ser um naturalista / acompanhante do capitão, ele vai como acompanhante também do Fitzroy, eu acho que ele não vai ficar num esquema selvagem, sendo que ele já entra na viagem como um convidado do navio. Então, o tio Joss... Só que no final dessa carta, o Joss ainda fala, olha, mas eu ainda acho que você deve... A decisão é sua e dele, eu estou só aqui dando alguns pontos, né? E o pai do Darwin falou, ok, então vamos embora, que aí vai. Era uma viagem paga, né? A gente vai falar bastante disso. Então, ele tinha que pagar, ele gastou uma grana, ao longo da viagem pediu também dinheiro para o pai dele, né, várias vezes, para poder bancar essa viagem. A gente vai falar muito disso. Então, você pagava, ele foi como convidado, mas tinha uma grana que se gastava, e ao longo da viagem ele gastou muito dinheiro. Ele teve, por exemplo, contratou um ajudante, o Sims Covington, que era o violinista e ajudante de ordens do Beagle, para ser o assistente dele. Então, tem uma grana enorme aí que ele gasta para fazer essa viagem, apesar de ser convidado, tá? E como é que é essa história da viagem do Beagle, né, para a gente conseguir entender melhor? O Beagle já tinha vindo na América do Sul. Ele tinha vindo em 1828, isso aí é 3 anos antes da segunda viagem. E na primeira viagem do Beagle, o comandante se tranca 14 dias na cabine e se mata, né? Então, o Beagle vem, o comandante se mata, né? O Strokes se mata, e o Fitzroy, que era um ajudante, assume o navio e leva o navio de volta para a Inglaterra. Só que nessa volta, ele sequestra 3 nativos. Então, ele sequestra 3 habitantes da Terra do Fogo, né? Da etnia Yáganas, e leva, depois a gente pode falar melhor sobre isso, né? O Fitzroy, em 28, sequestra esses caras, leva para a Inglaterra para domesticá-los, / aculturá-los. Então, ele ensina... Olha que os caras estão bem vestidos aqui, né? Então, em cima eles estão nativos aqui com terninho, gravata, ensina inglês, ensina como se comportar na mesa, ensina etiqueta, uma aculturação, né? Uma coisa bizarra. Então, um dos motivos da viagem do Beagle é, de certa forma, devolver esses nativos para suas etnias agora já civilizados, né? Entre todas as aspas que puderem caber aí nessa palavra, aculturados. Então, o Beagle ele vai como uma viagem de mapeamento, ele tem uma série de missões
Por exemplo, ele tinha que achar nas Ilhas Malvinas espaços de abrigo para navios de pesca, para baleeiros. Então, ele vai nas Malvinas mapear melhor a ilha, para encontrar portos onde os navios britânicos pudessem se esconder quando tivesse mau tempo. Ele tinha que, em vários pontos específicos, fazer medidas. O Beagle vai com 22 cronômetros. Então, ele vai o tempo todo mapeando. A gente vai ver quando ele chega no Rio de Janeiro, tem um mapeamento errado em relação à costa da Bahia, o Fitzroy volta para a Bahia para poder remapear. Então, era uma viagem de mapear a costa. Se não tivesse o Darwin no Beagle, a gente nunca ia ter ouvido falar no Beagle. Era um navio pequeno. O Darwin, quando viu o Beagle pela primeira vez, falou: nossa, eu nunca imaginei que fosse tão pequeno isso aqui. Ele fica assustado com o tamanho. Ele falou: nossa, é minúsculo. Como é que esse navio vai dar a volta ao mundo? Então, tinha o contexto também de voltar. Esse livro aqui, ó, chama O Menino que Darwin Levou para Casa. Acho que é isso. Ó. O Menino está pequeno para mim. Eu botei 2 telas, mas se eu colocasse isso aqui na tela de cima, eu ia apresentar olhando sem ser para vocês. Não ia conseguir estar vendo aqui. Então, eu preferi manter nessa tela menor. Mas é O Menino que Darwin Levou de Volta para Casa, que é o Jamie Button, né? Que é o que a gente tem mais informação. Então, o contexto da viagem do Beagle é esse também. Fazer um mapeamento da costa e devolver esses 3 nativos para o extremo sul da América do Sul. Né? Bem, o Darwin tem pouquíssimo tempo para se preparar, né? E aí tem aquele vídeo que eu recomendei, né? Darwin, o convite preparativos, né? Que é onde eu falo exatamente o que ele fez. Ele conversa com muita gente, ele compra uma série de equipamentos, ele compra bússola, ele compra microscópio, martelo, muita bibliografia. Ao longo da viagem, ele vai pedindo livros para o Erasmus Darwin enviar para ele. Então, a gente vai entender isso, né? Ele quando passa nos portos e tem navios voltando para a Inglaterra, ele vai despachando coleções. Ele coleta. Quando ele encontra um navio, ele despacha e manda cartas também. Ó, tá chegando. Envie isso para fulano, envie isso para ciclano, envie isso para beltrano. Ele vai distribuindo esse material já que ele vai coletando. Tanto é que ele fica famoso antes de voltar para a Inglaterra, só pelos fósseis que ele encontra na Argentina. Então, ele se prepara muito para essa viagem, conversa com muita gente, compra uma série de materiais, né? E, finalmente, ele embarca no Beagle. A gente vai entender melhor como é que é esse embarque aí, que acontece em dezembro de 1830. Tá? Então, resumo do que a gente conversou hoje. Eu fiz até uma conclusão dessa aulinha. Ó. Não foi um excelente aluno, tentou cursar medicina e depois teologia, mas o interesse pela história natural e os relacionamentos sociais, né, fizeram ser convidado para embarcar em uma aventura que mudaria sua vida para sempre, né, e o faria entrar para a história. Então, hoje a gente viu aqui, consegui, corri para fechar essa aula no tempo. Nas próximas, talvez passe um pouquinho. E aí, quem quiser, não sei como é que é a disponibilidade de vocês, de ficar um pouquinho a mais, quem puder, né? Porque é muita informação. Então, aqui a gente viu, desde a infância, do nascimento, né, das escolas, né, da Mr. Case, da Shrewsbury, depois ele vai para Edimburgo, se frustra com a medicina, mas já começa ali, né, a trabalhar com Robert Grant, a frequentar a Plinian Society, assiste as disciplinas do Robert Jameson, mas desiste completamente, volta para casa. O pai vai ser teólogo, vai para Christ's College, chega na Christ's College, começa a fazer bacharelado em artes, que era um pré-requisito para teologia. Mas ali também, o que ele quer saber? Não quer saber disso, né? Começa a procurar outros caminhos, começa a coletar besouro com o Fox, né? Começa a andar com Henslow, e sempre lendo história natural. E aí, com isso, com todo esse empenho dele, ele acaba sendo indicado pelo Henslow para fazer a viagem que mudou a vida dele. Tá? Vamos lá. Chat aqui. Ó, a Ieda adorou. Obrigado, Ieda. Pô, que bom que você gostou. Eu faço esse curso aqui com toda a dedicação também. Tá?
Excelente aula. Obrigado, Josiane. A Daniele, pode falar os dias? Cara, os dias tá lá no... Você está no grupo? Está todo mundo aqui no grupo do WhatsApp? Todo mundo aqui está no Zap? Ou tem alguém que não está no grupo do Zap? Sim. Então tá, eu mandei um e-mail para todo mundo com o link do Zap, tá? As aulas são terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia às 2. Essa semana de 2 às 4. Agora, você vê que é um fenômeno muito doido, né? Eu recebi mais de 150 e-mails da inscrição. Aí enviei para todo mundo o formulário. Só 70 preencheram o formulário. Ou seja, o pessoal não quer nem ter trabalho nenhum, né? Tipo, tem que preencher o formulário, já não quero. Aí mandei o e-mail para esses 70. Só tinham 35 no grupo. O grupo é interessante por quê? Porque pelo grupo eu vou mandar na hora da aula o link. Eu vou mandar artigo, não é obrigatório estar no grupo. Mas o grupo facilita um pouco o recebimento de PDFs e de links para a aula. Então, amanhã a gente começa a viagem do Beagle. Na quarta, a gente termina a viagem do Beagle. Na quinta, a gente fala dos 40 anos que ele viveu na Down House. E na sexta, a gente fala dos livros dele, das obras dele. Tá? Deixa eu ver, apareceu uma janela aqui. Mãos levantadas. Vai. Eu queria tirar uma dúvida sobre a viagem do Beagle. Tem essa edição que o senhor mostrou do Diário do Beagle da UFPR, né? Eu acho que é do Paraná. Isso. Recentemente, a Edipro também lançou um livro chamado A Viagem do Beagle. Não sei se o senhor ficou sabendo. Deixa eu ver aqui. É da Edipro, A Viagem do Beagle. Eles fizeram uma tradução. E, além desse livro, tem aquela edição antiga da LPM, né? Que é um livrinho. Cara, eu não conheço esse, viu? É novo, saiu esse ano, se eu não me engano. Eles fizeram uma nova tradução. Daí minha dúvida era a seguinte: se Diário do Beagle e Viagem do Beagle se trata da mesma coisa? Eu acho que não, cara. Eu tenho um PDF aqui que é antigo, que não é o diário, é meio um comentário em cima de algumas falas. Entendi. Eu demorei muito para ir ler os originais, em vez de ficar perdendo tempo com gente enrolando sobre Darwin. Né? Porque ele escreveu o diário, cara. Não precisa de ninguém falando por ele. Melhor ouvir o que ele fala. Né? Eu não conheço a qualidade. Tem uns que eu já vi que é assim, A Viagem do Beagle, só América do Sul. Eu até tenho esse em PDF aqui. Eu acho que é da LPM isso daí. É antigo esse livro. Mas a tradução é bem ruim do português ainda. E não é legal, porque assim, eu fui escrever um capítulo sobre o conceito de natureza. Não estou achando nada aqui hoje, cara. Depois vou me organizar melhor. E aí eu fui para esse livro e não estava legal. Eu falei, cara, isso aqui não está legal. Porque como era em PDF, eu não tenho esse em PDF, era só botar natureza e ver quantas vezes apareceu a palavra, com que contexto. Só que não funcionou bem. Então, assim, esses que eu recomendei são os que eu conheço. Eu fiquei interessado nesse que você falou. A capa é bonita, né? Então, eu vou dar uma olhada se tem alguma resenha. Ó, eu acabei de achar a parte de trás dele aqui, ó. Essa obra traz o diário, a bordo do Beagle, as observações, a parte da depressão, suicídio. Ele diz que essa obra traz o diário de Darwin sobre a expedição de 5 anos, edição integral, com os diários da expedição da América do Sul, Oceania e África. Edição integral com os diários da América do Sul, Oceania e África. Por que ele está descrevendo? Não sei. Está dizendo que é do diário. Tem que procurar comentário. Vou procurar mais sobre esse livro. Mas a dica é boa. Eu não conhecia. Se tiver a oportunidade de pegar o diário, é onde você vai ter o maior... Você vai ter contato com o que ele escreveu. Eu acho que você vai na fonte. Não tem nada além daquilo ali. Diários, cartas.
Agora, pô, tô com preguiça, quero ler uma coisinha mais gostosa, sem perder o rigor, vai para esse. Colorido, cheio de imagem, ó, todo ilustradinho, resumido, feito pelo bisneto dele, então aqui tem rigor, né? Sem ser um diário. O diário às vezes é cansativo, realmente. Para quem quer muito, assim. Né? Eu já li o diário 3 ou 4 vezes. Então, eu vou dar uma olhada nesse que você me comentou aí. Eu fiquei até empolgado. Pra gente, se for, parece que é o diário. Até porque o FPR está meio esgotado, esse livro. Então, não sei se Sim, alguém está esgotado, já deu não sei se procurado, é difícil aproveitaram. achar. Tá Quando aqui, acho, ó, o preço é bem... R$ 150, cara. É. Vamos tentar entender melhor isso. A aula que vem a gente fala sobre esse livro. Tá ótimo, obrigado. Pedro, quer falar? Rômulo, só tirando uma dúvida, a gente vai abordar, já que a gente vai falar sobre a viagem do Beagle, nós vamos abordar também essa reedição da viagem que tivemos nesse ano? Não interessa pra gente. Eu até fui lá no navio, dei uma entrevista, visitei o navio, mas é outra coisa. Eu posso até comentar sobre isso, mas a proposta deles é outra. Foi completamente diferente. Eles nem vão fazer o caminho todo. Sim. Não acrescenta nada para nossa discussão. Mas é legal, como é bom que você lembrou que eu aproveito e faço uma propaganda aqui. Estamos bem, galera? Tá tudo certo? Estamos combinados? Ó, espero que tenham gostado. Hoje é o nosso primeiro encontro, a gente está se conhecendo e cada vez mais a gente vai ficar mais à vontade aqui. Obrigado, Pedro, Tiago e William aí por ter... Você vê que interessante, os caras que abriram a câmera acabaram sendo os que mais participam, sabe? Então, esse apelo por vocês, entendeu? Também. Eu conto com vocês amanhã. E é isso. Bom fim de tarde. Tamo junto amanhã. Grande abraço. Obrigado aí pela presença, pelo interesse no curso. Qualquer coisa, contem comigo no Instagram ou no grupo, é só chamar. Abraço, pessoal. Obrigado, professor. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigadão. Pela aula. Até amanhã. Valeu, obrigado, gente.